com seus olhos fechados, ore comigo mais uma vez. Pai, nós clamamos pelo Teu Espírito, Pai, que já se faz presente aqui neste lugar. Que agora Ele possa penetrar o mais profundo do nosso coração, penetrar as cavernas da nossa alma, Pai. Aquecer o nosso espírito, Deus. Que mentes sejam transformadas, que mentalidades sejam confrontadas, Pai. Que assim como aqueles discípulos a caminho de Emaús, nós possamos sentir o nosso coração queimar ao ouvir a Tua palavra, Deus. Que possa cortar e dividir, como Hebreus capítulo 4 nos afirma, que a Tua palavra é viva e eficaz. Gera expectativa no nosso coração para aquilo que receberemos do Senhor. E você que crê nisso, você que tem expectativa santa em Deus, aplauda a Ele com todas as suas forças. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Diga: Tu és lindo, Tu és bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode assentar no seu lugar, fique à vontade. A igreja está linda daqui de cima, de lá de baixo. Quantos estão felizes hoje? Quantos estão com expectativa em Deus? A pergunta que não quer calar: quantos vieram todos os dias? Amém. Temos uma galera fiel aqui, glória a Deus por isso. Mais uma vez, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor nessa igreja linda, na segunda conferência Eu Sou. Agradeço mais uma vez e louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastora Kézia e pastor Tiago, por confiar nesse pequeno peregrino. Não tem prazer maior do que ministrar na minha própria casa. Muito feliz, com muita expectativa em Deus, amém? Eu queria que você dobrasse a sua atenção. Eu quero, nesse último dia de conferência, liberar um entendimento sobre o seu coração. Algo que Deus tem trabalhado na minha vida, algo que tem gerado no meu entendimento. Eu quero compartilhar o seu coração. E nessa hora eu peço graça ao Senhor, sabedoria do Espírito Santo, para que eu consiga compartilhar da melhor maneira aquilo que recebi do Senhor, amém? Eu tenho percebido nesses dias, já há algum tempo, uma frase tem me marcado. Muitas pessoas dominam muitos assuntos, mas poucas pessoas são dominadas por ela. Eu vejo pregadores falando sobre diversos assuntos, mas poucos pregadores dominados por esses assuntos. Eu vejo crentes em Cristo Jesus, a igreja do primogênito nos dias de hoje, eu e você, dominando a palavra de Deus, mas poucos de nós sendo dominados por ela. Poucos de nós entramos no local de renúncia, de rendição, de total submissão para as verdades que temos entendido na palavra de Deus. Como estão me entendendo? E o que eu tenho entendido nos dias de hoje é que nós precisamos, sobretudo nesse ano de 2018, que nós estamos aqui para liberar um entendimento que vai nos nortear por esse ano. Nesse ano de 2018, nós precisamos entrar num local de total e absoluta rendição à vontade soberana do Senhor. Se tem uma palavra que tem me dominado nesses últimos dias, essa palavra é renúncia. Essa palavra é rendição. Essa palavra é submissão. Eu não só tenho estudado sobre ela, mas eu tenho sido dominado por ela. Porque quando nós falamos de renúncia, quando nós falamos de rendição, de entregar o nosso próprio ser, de entregar o nosso próprio entendimento, nós estamos dizendo: Deus, eu abro mão daquilo que eu acho bom para mim. Eu abro mão daquilo que eu penso que sou, para tomar posse de quem eu realmente sou no Senhor. Eu abro mão dos meus planos, dos meus desejos, das minhas vontades, para viver as tuas vontades, para viver os teus planos, para viver os teus desejos. E eu não sei por que esse entendimento gera um calafrio na nossa espinha, sim ou não? Viver na dependência do Senhor. Eu não conheço um homem de Deus na terra que não tenha sido forjado por esse assunto. E eu tenho sido severamente forjado nesse assunto. Mas ele não deveria nos causar temor. Ele não deveria nos causar medo.
Porque a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 12, diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Todos nós sabemos disso. Deus é bom. Se Deus é bom, se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, por que eu tenho medo de vivê-la? Por que eu tenho medo de me colocar nesse local de dependência a esse Deus que é bom? Não faz sentido. Mas esse versículo que diz, Romanos capítulo 12, verso 2, que diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, ela libera uma condição para que nós venhamos experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Porque quando nós olhamos à luz das Escrituras, homens que viveram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, parece muito diferente do que é bom, perfeito e agradável para mim e para você, sim ou não? Paulo foi um grande homem de Deus? Viveu a vontade do Senhor na terra, sim ou não? Sim. Mas a vida dele, aos seus olhos, foi boa, perfeita e agradável? O púlpito não pode mentir, né? Estou sendo sincero, para mim não. O cara apanhava, saía corrida, era apedrejado, era preso, espancado, perdia tudo. Não tinha glória, fama, título, conforto. Meu Deus, que vontade boa, perfeita e agradável é essa? Que Deus quer que eu viva. Se isso é bom, se isso é perfeito e se isso é agradável, eu não quero. Eu vou viver outra vontade. Eu vou viver a minha vontade. Então mais e mais, eu corro do entendimento de rendição. Eu corro do entendimento de submissão. Mas a verdade é que nós não entendemos absolutamente nada sobre o que é bom, sobre o que é perfeito e sobre o que é agradável. Nós não entendemos absolutamente nada sobre o que é a vontade de Deus na terra. Nós não entendemos absolutamente nada sobre o que é viver os propósitos e os desígnios de Deus para mim e para você. Nós não sabemos. Por isso, corremos tanto disso. Mas hoje eu quero que nós venhamos entender um pouco mais e sair daqui entendendo um pouco mais isso. Romanos capítulo 12, verso 2, diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Todo mundo sabe de cor. Para quê? Para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas o que eu sei, que Paulo está me dizendo, que seja lá o que o mundo esteja fazendo, eu tenho que fazer diferente para que eu experimente essa vontade. O que o mundo diz que eu preciso, o que o mundo diz que eu necessito, o que o mundo diz como padrão, eu tenho que fazer o contrário, para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim como existe um padrão do que é bom no mundo, do que é sucesso no mundo, do que é agradável no mundo, um empresário, 2 férias no ano, uma boa casa, um bom carro, uma boa família, um concurso, um emprego estável, tudo isso é bom, perfeito e agradável. Assim como o mundo me dá um padrão do que é agradável. Lucas capítulo 9, Jesus também vai dizer o que é bom, perfeito e agradável aos olhos dele. Ele também nos dá um padrão e também nos dá uma condição. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, alguém sabe completar? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não está dando uma sugestão, ele não está dando um palpite, ele está dando uma condição. Só existe essa maneira, só existe essa forma. Se você quer se amoldar ao meu padrão, se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a minha condição, diz o Senhor. Difícil ouvir amém agora, né, pastor? Essa é a minha condição, diz o Senhor. E nós precisamos entender. Alguns dizem que a cruz é a sogra. A sogra pode até ser uma farpa dela, mas nem de longe é a cruz inteira. Eu ainda não tenho, estou à procura de uma sogra, quem se candidatar. Estou aceitando currículos, minha mãe está aqui na segunda fileira. Ergue a mão aí, mãe. Minha mãe está aceitando currículo.
Dizem que a cruz é a sogra, mas nem de longe é essa a verdade. Nós precisamos entender o que é a cruz. Alguns dizem, meu filho marginal é a cruz, o meu trabalho é a cruz, o meu patrão é a cruz, a minha doença é a minha cruz. Mas as dificuldades da vida estão bem longe de ser a cruz que Jesus disse que era. O que foi a cruz para Jesus? Vamos raciocinar junto. O que foi a cruz para Jesus? Desde Gênesis capítulo 3, nós temos uma promessa do cordeiro que seria imolado, apontando para o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Desde que Jesus nasceu, ele vem apontando que ele morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, seria assunto ao Pai e nos prepararia lugar. A cruz foi nada mais, nada menos do que o propósito de Jesus na terra. Foi o alvo da sua existência. Foi aonde ele empregou todas as suas forças. Foi para onde ele caminhou. Tentavam fazer de Jesus rei, ele corria. Meu propósito é a cruz. Tentavam fazer de Jesus mestre na sinagoga. Ele falou, não, meu lugar não é na sinagoga, meu lugar é na cruz. A cruz é o meu propósito, a cruz é o meu alvo. Então o que Jesus está nos dizendo? Quando ele manda você negar a si mesmo e pegar a sua cruz. Ele está dizendo, negue a sua vontade, negue os seus planos, negue a sua vida. Pegue o seu propósito, o seu ministério, aquilo que eu coloquei nas suas mãos e me siga. Pegue o propósito da sua existência, pegue o seu alvo, pegue o seu chamado, pegue a sua demanda no reino e me siga. Vocês estão aqui? É isso que Jesus está dizendo. Viva o seu propósito, negando as suas vontades, vivendo as minhas, vivendo os meus planos, que são bons, perfeitos e agradáveis. Isso é carregar a sua cruz. Então você pode vir após mim. Então você pode vir após mim. Você fala, Daniel, já que é para falar de palavra, João 10, capítulo 10 diz que o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância. Oh, aleluia! Mas o nosso conceito de vida também é muito pequeno. Porque João 14, verso 6 diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou a verdadeira vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando ele disse que te daria vida, ele está dizendo, eu vou te dar mais da minha visão, mais do meu propósito, mais da minha missão, mais do meu caráter, mais da minha visão, mais de mim mesmo, diz o Senhor. Isso é vida. Aí você vai experimentar o que é verdadeiramente viver, carregando a sua cruz, vivendo todos os dias o seu propósito. Porque a verdade é, nós precisamos, nesse ano de 2018, entrar num local de profunda e absoluta rendição no Senhor, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Daniel, você está nos exortando? Não, eu estou te encorajando a experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Você deveria estar glorificando, dizendo amém, essa é a receita, esse é o segredo, esse é o meu norte nesse ano de 2018. Porque é o que Jesus disse, não é o que esse menino disse, não é o que essa igreja disse, é o que Jesus disse. Amém? Nós sabemos muito pouco acerca de propósito. Nós sabemos muito pouco acerca de vida renunciada. Mas tem um homem nas Sagradas Escrituras que nesses últimos dias me ministrou de manhã, de tarde e de noite. Esse homem me ministrou profundamente, a ponto de chorar nas madrugadas. Chorava por gratidão, chorava por vergonha, chorava por desejo. Esse homem me constrangeu com a sua caminhada. Eu queria que debaixo desse entendimento você abrisse a sua palavra em Lucas, capítulo de número 1. Trouxe o lencinho do Isaac, que ele já vem ungido de fábrica. Brincadeira, esse é meu. Lucas capítulo 1. A partir do verso 11, diz assim:
Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para dizer: voltar o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à sabedoria, justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Quantos podem dizer amém? João Batista é um cara que eu acho que eu nunca vi uma pregação maciça a respeito desse homem. Eu já vi citações, mas ele nunca era o centro, ele nunca era o alvo. Mesmo hoje, 2000 anos depois da sua caminhada, depois do seu propósito de vida. Quando eu fui angariar escritos acerca de João Batista, eu tive que folhear os 4 evangelhos, porque tem um fragmento aqui, um fragmento ali. Alguns historiadores falam acerca dele, mas não tem grandes menções de João Batista no Novo Testamento. Mas a trajetória desse homem foi tão impecável, foi tão digna de referência, que eu não consegui pensar em outra pessoa para falar de propósito, de rendição e de vida agradável do que João Batista. Esse homem que tinha tudo para se achar o primeiro. Ele tinha tudo para se achar o rei da cocada preta, branca, morena e qualquer cor que você pensar. O cara é fruto de um milagre. A mãe já era velha, estéril. Então vem um anjo do céu, e não é qualquer anjo, nós estamos falando de arcanjo Gabriel, o mesmo que anunciou o Messias. Então esse homem desce, esse anjo desce e começa a anunciar o nascimento desse menino. E diz: olha, ele será cheio do Espírito Santo, mas não é na adolescência, não é na infância. Ele será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer, o Espírito Santo já estará com ele. Tanto é que nós vemos isso mais adiante, que ele batiza a própria mãe no Espírito, no ventre dela. Mais à frente ele batiza o próprio pai quando nasce. Fala: meu Deus, cara, quem é esse menino? Ele era filho de uma sacerdotisa, filho de Arão, Isabel, filho de Zacarias, que também era um sacerdote naquela época, servia no templo e no Santo dos Santos. Legítimo, provavelmente um sacerdote com um ministério promissor. Porque a palavra diz que todo o povo ficou sabendo e se perguntando: o que será feito desse menino? Nazireu desde a infância, filho de sacerdote, cheio do Espírito Santo. Que promessa, que pregadorzão, que levita, que evangelista, que grande homem de Deus se tornará, o Billy Graham das nossas gerações. Meu Deus do céu. Esse cara tinha tudo para ser ou se considerar o primeiro. Além de tudo, era mais velho que Jesus, aproximadamente 6 meses. Chegou primeiro. Eu vim antes. Eu sei de tudo que está acontecendo. Esse cara é sensacional. Tinha toda a liberdade de servir no templo. Tinha toda a liberdade de fluir na autoridade sacerdotal daquela época. No entanto, esse menino, quando pega tamanho de gente, a primeira coisa que eu percebo que ele renuncia ou que ele abre mão são dos seus títulos. A primeira segurança que ele troca são os seus títulos. Porque quando o anjo disse que ele iria no poder de Elias, ele não está dizendo algo novo. Ele está falando de uma promessa que foi liberada há mais ou menos 800 anos atrás. Naquela época, uns 600 anos. Uma promessa liberada por Isaías, no capítulo 40, que diz: virá um no espírito de Elias e preparará o caminho. Existia uma promessa sobre a vida dele. E o anjo confirma disso, o pai confirma disso. E naquele momento,
João Batista tinha a opção: ou eu vivo os títulos, ou eu vivo o reconhecimento, ou eu vivo o conforto, ou eu vivo a estabilidade, ou eu vivo a promessa. Ou eu vivo o reconhecimento humano, ou eu vivo os aplausos, ou eu vivo as honras, ou eu vivo a promessa. Esse menino cresceu no templo, provavelmente pelas suas vestimentas, tinha muita inspiração de Elias. Como sabia da promessa, tinha lido Isaías. A Torá provavelmente já estava na ponta da língua. Então ele tinha toda a propriedade sacerdotal. Naquela época, a geração sacerdotal, o ofício sacerdotal, era passado de pai para filho. Então o seu pai, como sacerdote, passaria a função para ele. Fala: agora você serve no templo. Mas naquela época existiam muitos sacerdotes, aproximadamente 1000. E eles se revezavam em grupos para servir no templo. E cada grupo servia aproximadamente 2 semanas por ano no templo. E dentre essas 2 semanas, eles tiravam sorte para saber qual deles entraria no Santo dos Santos. Mas existia uma lenda, ou uma cultura, ou um entendimento judeu naquela época, de que o deserto era o local onde mais facilmente se encontrava Deus, por conta da trajetória do povo no deserto. Você quer se encontrar Deus mais facilmente? Vai para o deserto. Já dizia o irmão Lázaro: o deserto é a escola do Senhor. Oh, aleluia. Estou na prova. Mas o deserto, literalmente, naquela época, era o local onde eles entendiam que mais facilmente havia visitações e encontros sobrenaturais com o Senhor. Então João Batista está no meio de um impasse. Ou eu sirvo no templo, recebendo a ajuda financeira do templo, entrando 2 vezes no templo, duas semanas por ano, e nem saberia se entraria no Santo dos Santos, talvez 1 vez por ano, para então receber um direcionamento do Senhor. Ou eu vou para o deserto buscar a promessa. Ou eu vivo o conforto, a escassez de presença de Deus, onde eu teria que me revezar, me espremer, para 1 vez no ano, quem sabe, ouvir a voz do Senhor. Ou eu vou para o deserto, me apoderar da promessa que estava sobre a minha vida. Flávio Joséfo diz que João Batista perdeu o seu pai aproximadamente com 18, 19 anos. Se tornou responsável por sua mãe. E naquele momento, ele abre mão da indulgência do templo e falou: não quero, e vai para o deserto. Eu quero a promessa mais do que os meus títulos. Eu quero a promessa mais do que os meus reconhecimentos. Eu quero a promessa mais do que o meu conforto. Existe uma promessa de que eu me levantaria no espírito de Elias. Então eu vou atrás disso. Eu vou viver a promessa. Eu não me apego a títulos. Não me importa se vão me chamar de sacerdote. Não me importa se vão me chamar de Messias. Não me importa se vão me chamar de semideus. Eu não quero saber como vocês me reconhecerão. Eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida nessa geração. Esse é o meu propósito. Esse é o meu chamado. Estabelecer o reino de Deus nessa terra. Estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós não sabemos nada sobre relevância. Nós não sabemos nada sobre o propósito de Deus. Como eu fui constrangido essa semana, compartilhava com a minha mãe. Até mesmo ministerial. Eu passando, voltando da academia. Passei na rua que eu costumo passar, próximo a um bairro de casa. Chegando lá, passando por aquela rua, tem um bar muito famoso, muito conhecido lá. Que o pessoal da região se encontra, coloca música, bebe e faz tudo que o diabo gosta. E a gente passa sempre ali. E é um bar muito conhecido, é um bar muito conhecido. Desde que eu me entendia por gente, eu vejo aquele bar lá. E nesse dia, essa semana, eu passando por lá, eu vejo uma igreja aberta bem na porta. Mas a porta da igreja era do tamanho dessa madeira aqui. A igreja toda dava uns 3 quadrados desse. Bem na porta desse bar.
E estava tendo um som, e os caras bebendo e dançando, dançando forró. E eu falei, Senhor Jesus, o que que passa na cabeça de um pastor abrir uma igreja na porta de um boteco desse? Não tem propósito, não tem relevância, não tem alcance. É um bairro, é uma rua de bairro com um boteco na porta para dificultar as coisas. E o som do boteco é muito melhor que o som da igreja. E como se já não bastasse, a porta está aqui, o púlpito fica bem aqui, assim de lado para a porta, de frente para o boteco. E o povo fica olhando para o pastor aqui. Eu falei, meu Deus, eu preciso ir lá, dar um coach ministerial para esse cara. Mostrar para ele estratégias de locais em Anápolis, para ele abrir uma igreja. E eu falando, eu vou ter que ir lá. Eu estou aqui para servir a noiva. Isso não vai dar certo. Me achando o cara da igreja. E de repente o Espírito Santo fala ao meu coração, você não entendeu nada. Eu falei, o quê? Esse local é bom? Ele falou, não, esse local não é bom. Esse local é excelente. Eu falei, mas da onde você tirou isso? Eu com o Espírito Santo, né? Mas da onde? Ele falou assim, para o meu propósito, ele é excelente. Porque você está olhando o seu propósito e pegando o seu propósito e colocando sobre a vida daquele pastor. Mas esse não é o meu propósito para a vida dele. O propósito para a vida dele e para aquela igreja é constranger e, se possível, fechar aquele boteco. Esse é o meu propósito para a vida daquela igreja. Deus, mas e se eles não converterem? Eles se tornarão indesculpáveis no dia do juízo. Porque quando eles chegarem e falar, Deus, eu não sabia, Deus vai falar, mentira. Porque na porta de onde você bebia, tinha um pastor pregando o evangelho. Aquele pastor está tornando os frequentadores daquele boteco indesculpáveis diante do Senhor. E ele está cumprindo plena e cabalmente o propósito de Deus para a vida dele. Então não ouse falar dele. Falei, oh Deus, como o Senhor é carinhoso. Entendi. Eu vou ter que ir lá naquela igreja. Falar para esse pastor, acho que ele vai caminhar uns 10 anos debaixo dessa palavra. Quando ele não fechar aquele boteco, ele não desiste. Meu Deus. E mais uma vez ele repete, você não entendeu nada acerca de propósito. Você não entendeu nada. Porque lá não teria pessoas com poder monetário grande para poder ofertar. Porque lá não teria fotos bacanas, porque lá não teria uma conferência muito legal, porque lá não teria grandes reconhecimentos. Você acha que lá é um local ruim? Você está olhando para os títulos humanos. Seja mais como João Batista. Escolha a promessa. Escolha a promessa. Escolha viver a promessa de Deus para a sua vida. Escolha viver os planos e os desígnios de Deus para você. Alguns anos atrás eu conheci uma mulher que quando adolescente foi apacentada pela Jocum, cresceu conhecendo missionários e sendo discipulada por eles, e criou um coração missionário muito grande. Criou um entendimento de missões, um desejo pelas nações muito grande. Então se aproximou diante do Senhor nas suas buscas e disse, Senhor, me faz uma missionária nessa geração. Eu quero plantar o teu evangelho. Eu quero ir nas tribos inalcançadas. Eu quero propagar o teu nome. Eu quero fazer o teu nome conhecido. A verdade é que um dia, essa mulher foi convidada por Deus a abrir mão e a renunciar o título que ela desejava ter, ou a missão que ela achava que teria, ou a função que ela achava que teria. Porque às vezes nós colocamos Deus numa caixinha ministerial e dizemos, só serve se for assim. Eu só quero pregar se for igual o pastor Tiago. Eu só quero uma igreja se for igual a church. Só funciona para mim se for assim. Deus, eu estou à sua disposição, mas assim. Nós chamamos Deus de Senhor, mas fazemos dele servo, para cumprir as nossas vontades, mesmo que santas. Mesmo que santas. E essa menina foi confrontada pelo Senhor dizendo, você não é missionária. E ela, Senhor, eu sou missionária. Você não é missionária. Você é pastora. E hoje talvez vocês conheçam essa mulher como pastora Késia.
E se você está aqui nessa noite, provavelmente você é fruto da renúncia dessa mulher, que um dia entendeu que não vale o título, mas a função, mas o propósito e a promessa. Hoje ela não só pisa nas nações, como leva uma igreja respaldando ela nas nações e enviando filhos missionários para pegar o evangelho. A verdade é que nós não sabemos o que Deus pode fazer quando nós decidimos viver a boa, perfeita e agradável vontade dele para nós. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Eu só queria dessa forma, tudo bem. Mas eu tinha algo diferente. Eu tinha algo melhor. E o meu desafio para você em 2018 é: abra mão dos seus títulos, abra mão dos seus achismos, abra mão dos seus méritos, abra mão dos seus aplausos e viva as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu tenho promessa, e se você está aqui hoje, você tem promessa. Será que você pode dizer amém? Amém? A verdade é que nós não sabemos muito sobre rendição. Nós sabemos muito pouco sobre o que de fato é rendição. E quando eu olho para a vida de João Batista, eu entendo que ele renunciou. Em segundo lugar, uma coisa muito preciosa e que para nós talvez não tenha preço. Ele renunciou o seu tempo. Ele renunciou, ele abriu mão do tempo que ele achava que era o correto, para viver o tempo de Deus na vida dele. Você pode abrir comigo? Em Lucas capítulo 1, lá no finalzinho, verso 80. Depois do seu nascimento, só para fazer uma síntese, João Batista, naquela época somente João ainda, após o seu nascimento, faz com que seu pai seja cheio do Espírito Santo, ao vislumbrar o nascimento de um profeta. Então o pai dele começa a profetizar, Zacarias, e mais uma vez confirma a promessa de Deus sobre a vida dele, de que ele se levantaria no espírito de Elias. Então verso 80, me fala algo incrível acerca da infância e juventude desse grande homem de Deus. Verso 80 somente. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Cara, o menino era cheio do Espírito Santo, poderia servir no templo, tinha todo o acesso sacerdotal, recebeu uma palavra angelical, o arcanjo Gabriel liberou uma palavra sobre a vida dele. O espírito de Elias está sobre você. Quando ele nasce, o pai mais uma vez profetiza, não satisfeito com as palavras do anjo: o espírito de Elias está sobre você. Uau! Eu acredito que naquela época todo mundo falava: você sabe o que aconteceu quando você nasceu? Porque minha mãe fala isso quando eu era pequeno. Daniel, você só tinha cabeça, menino. Você era desse tamanho aqui, branquelo. Minha mãe fala os acontecimentos quando eu era criança. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu acredito que João Batista, os acontecimentos eram mais emocionantes. Sabia que veio um anjo falar com seu pai? Sabia que seu pai ficou mudo? Sabia que existe uma promessa sobre a sua vida, que o profeta Isaías, o profeta mais messiânico de todos os tempos, profetizou sobre você? A Torá fala sobre você? Você sabia que seu pai ficou cheio do Espírito Santo quando você nasceu, lá na sala de cirurgia? Nem sei como é que era. A parteira. Ficou cheio do Espírito Santo e começou a liberar sobre a sua vida palavras cortantes. E esse menino ouvindo isso, e falando: meu Deus do céu, eu acho que eu sou o cara. Só acho que eu sou o cara. Não sei, mas os meninos que eu vi nascer, nenhum ouviu isso. Só eu que ouço isso. Eu acho que eu sou o cara. Anjo? Anunciar? Já vi teste de gravidez. Às vezes o pai adivinha. Mas anjo? Profetizar? Ser cheio do Espírito Santo? Meu Deus. Eu acho que eu sou o cara. Eu acho que eu sou o cara. Então esse menino vai para o deserto, depois de abrir mão das indulgências, depois de abrir mão do auxílio do templo. Provavelmente ser um pastor, cuidar de ovelhas,
se alimentar de gafanhotos, que era uma espécie de fruta, se alimentar de mel, permanecer no Senhor, crescer no Senhor, respeitar o processo de maturidade no Senhor. E a grande pergunta é: quem foi o mentor de Elias? Quem foi o mentor de João Batista? Quem foi que disse que era a hora? Imagina a pressão sobre os ombros desse rapaz. No medo de errar o tempo, eu prefiro me antecipar. Então acho que eu vou agora. Não, é agora. Não, eu acho que eu vou agora. Não, é esse ano, desse ano não passa. O meu ministério, o meu chamado, Deus vai me levantar nas nações. Acho que ele era pentecostal, eu só imagino gente pentecostal, não sei porquê. Mas eu acho que ele era pentecostal. Eu fico imaginando, gente, esse cara pensando, é agora. É agora. E a verdade é que ele não tinha mentor. O mentor dele era o Espírito Santo de Deus, que dizia: não é agora. 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 Não é. Espera mais um pouco. Espírito Santo, mas Jesus vai vir, eu vou perder o bonde. Eu tenho que anunciar antes. Então, eu tenho que vir antes. Não é agora. Não é agora. Não é agora. Não é agora. De repente, o Espírito Santo testifica ao coração desse homem, dizendo: é agora. Eu vou te tornar público em Israel. Eu vou fazer com que você derrame a porção que eu gerei e cultivei ao seu coração. Toda essa palavra profética, todo esse fardo teológico, tudo isso que você angariou, agora é hora de você manifestar publicamente. Aí sabe o que ele fala? Espera aí, Deus, só um minutinho, deixa eu resolver umas paradas aqui. Espera aí, Deus, deixa eu resolver uns negócios aqui. Espera aí, Deus, deixa eu formar. Espera aí, Deus, deixa eu casar. Espera aí, Deus, deixa eu pecar. Espera aí, Deus, deixa eu desviar um pouco para não arrepender depois. Espera aí, Deus. Sabe o que ele faz? Ele sobe o Jordão em direção a Betânia e começa a dizer: é chegado o reino de Deus. Eu esperei a minha vida inteira e hoje o Espírito Santo me libera para as nações, dizendo: é chegado o reino de Deus. Meu Deus, é chegado o reino de Deus. Esse cara respeitou o tempo, o processo, a época, porque Deus, ele não tem interesse nenhum de furar processo, de antecipar as coisas, de passar o carro na frente dos bois. Mas ele também não tem interesse nenhum de retardar o seu processo. Essa é uma coisa que você deve temer. Daniel, como é que eu retardo o meu processo? Namorando errado, namorando antes da hora, pecando. Todas essas são formas de retardar o processo de Deus. Mas a verdade é, se João Batista chegasse atrasado, Jesus vinha antes dele. Eu não acredito que existia uma condição de Jesus para com João Batista. Eu acredito que era de João Batista para com Jesus. Eu preciso estar conectado com o Espírito para saber quando o Espírito vai testificar no Messias, para que eu também seja ativado. Quando nós vacilamos, quando nós pecamos, quando nós esmorecemos, quando nós desviamos, quando nós desobedecemos a voz pastoral, nós estamos correndo um risco de ver o Messias passar. Nós estamos correndo um risco de todo o investimento da nossa vida se perder. De tudo aquilo que nós desejamos, de tudo aquilo que nós buscamos, de tudo aquilo que nós lutamos, se perder. Porque nós atrasamos o nosso processo de maturidade. Nós ficamos insensíveis à voz do Espírito. Deixa eu te dizer algo. Todos nós, igreja do Senhor, ou crentes em Cristo Jesus, nascemos para uma estação. Atos capítulo 17 vai nos afirmar isso. Que Ele estabeleceu os tempos e as épocas e os locais onde nós deveríamos nascer. Paulo nos afirma isso no seu discurso. Ele estabeleceu. Você nasceu para um tempo e para uma estação específica. E se você está aqui nessa noite e você sente o seu espírito chacoalhar, o seu espírito aquecer, sabe o que isso significa?
que muito provavelmente Deus está soprando uma nova estação sobre a sua vida. Muito provavelmente Deus está te destacando, dizendo: é a hora. Agora é a hora de eu te tornar público em Israel. De todo o seu investimento, de tudo aquilo que eu dispensei sobre a sua vida. Esse é um tempo de cumprimento de promessas sobre a sua vida. E eu não sei se essa palavra é para você. Eu não sei se você sente verdadeiramente o seu espírito incomodado nesses dias. Mas eu tenho certeza que essa palavra é para alguém aqui. Existem corações que estão aquecidos. Existem espíritos que estão conectados, dizendo: Senhor, é agora, Senhor, é agora, Senhor, é agora, Senhor, é agora, é agora que estabelecerá o teu reino, é agora que a promessa irá se cumprir, é agora que algo vai acontecer e eu vou me tornar participante da tua obra na terra, é agora. E a resposta do Senhor é agora, é agora, é agora. É agora. Esse é o tempo onde eu começarei a cumprir promessas sobre a sua vida. Esse é um tempo onde eu vou te tornar público. Onde eu vou começar a te manifestar. Onde eu vou começar a estabelecer uma nova estação sobre a sua vida. 2018 vai marcar uma mudança de estação sobre a sua vida. E algo que era interno e uma transformação interna vai começar a se transformar em pública. E a sua família vai ver. Os seus filhos vão ver. A sua casa vai ver. O seu trabalho vai ver. Os seus amigos vão ver. Aonde você passar, uma glória do Senhor será estabelecida sobre a sua vida. Porque é um tempo de mudança de estação. A obra não é mais só interna, ela se torna manifesta. Será que você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Agora era a hora que, se fosse o pastor Tiago, tiraria o relógio e daria para alguém, simbolizando essa palavra. Mas como eu não tenho relógio, e mesmo se eu tivesse, não daria para todo mundo, pega essa palavra no seu espírito aí, amém? A verdade é que nós sabemos muito pouco sobre renúncia e dependência de Deus. Mas a última coisa que eu percebo que João Batista renunciou e valorizou menos do que a promessa foi a sua própria vida. João Batista valorizou muito mais o estabelecimento da promessa do que a sua própria vida. Ele valorizou muito mais as palavras que estariam sobre ele do que a sua própria segurança. Ele valorizou muito mais o propósito do que o conforto. Muito mais. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. A partir do verso 28. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Será que você pode dizer amém? João Batista não valorizou a sua vida. Existia um prêmio pela cabeça de João Batista. João Batista, quando começou a confrontar o povo daquela época, com uma mensagem severa, confrontando os judeus e trazendo esperança para os gentios, ele confrontou um cara chamado Herodes, por conta das suas maus práticas. E aquele cara colocou João Batista na cadeia. Prendeu João Batista.
E João Batista poderia muito bem suavizar a mensagem, porque como nós ouvimos, o Messias já havia sido manifesto. A obra teria sido aparentemente completa. Eu posso suavizar a mensagem, eu posso tirar o pé do acelerador, mas nós vemos que não é isso que acontece. João Batista constantemente se perguntava: é esse o Cristo ou precisamos esperar outro? Não é esse, então a minha alegria está completa. Posso morrer em paz, cumpri o meu propósito. Ele entendeu o que basicamente Paulo entenderia em 2 Timóteo, quando ele escreve para o seu discípulo dizendo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Lutei um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Era só isso que me importava. Eu não sei se essa tem sido a glória dos nossos dias, terminar a carreira que Deus tem confiado nas nossas mãos. Mas essa era a glória daquele homem. Ele diz: a minha alegria se completa, porque o propósito que eu vivi e anunciei por toda a minha vida, hoje se cumpre. Eu posso morrer, porque morrer significa que eu estarei na glória. Morrer significa galardão. Eu cumpri o meu propósito. João Batista poderia muito bem ter renunciado, ter dito: Herodes, eu já fiz o meu propósito, agora pode me libertar, não vou pregar mais, pode ficar tranquilo, tem outro fazendo no meu lugar. Mas ele não suaviza a sua mensagem. Ele era nazireu, ele não quebra o seu voto de santidade, ele permanece no propósito. E ele poderia muito bem ter feito isso, porque analisando as escrituras nós percebemos que Herodes tinha medo de João Batista. Herodes tinha medo de João Batista. Mesmo quando João Batista morre, que Herodes manda decapitar João Batista, traz a cabeça dele, Herodes permanecia com medo. Porque quando João Batista morre, o ministério de Jesus já se tornara público. E ele pensava que Jesus era a reencarnação de João Batista e que faria contra ele algum mal. Tanto é que quando Jesus é preso, apresenta para Pilatos. O que Pilatos faz? Vai lá, apresentar para Herodes tirar a prova se esse cara é a reencarnação de João Batista ou não. Então quando chega lá, Herodes pede o quê? Faz algum sinal miraculoso, faz alguma coisa para saber se você me traz algum risco. E quando Jesus se recusa a fazer alguma coisa, ele escarnece de Jesus, coloca uma roupa luminosa e volta para Pilatos. E a palavra diz que a partir daquele dia eles se tornaram mais próximos, Pilatos e Herodes, porque Pilatos quebrou o medo de Herodes, o medo de João Batista, mesmo após a morte. Você acha que esse homem tinha influência, sim ou não? Ele poderia se livrar daquela cadeia, conversando, negociando, amenizando, sim ou não? Mas o que ele faz? Eu permaneço inabalável. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho uma causa e eu não vou negociar. E isso era realmente muito difícil na época. Eu fico me imaginando na situação de João Batista. Porque João Batista veio antes de Jesus, anunciou o Messias, batizou muitos, para viver um ministério curtíssimo. Ele morreu com aproximadamente 30 anos. Alguns historiadores afirmam que o ministério de João Batista durou aproximadamente 15 meses. Onde boa parte disso, ele estava preso. Agora imagine só, o homem que viveu santo. Ou tentando ser, na limitação humana que tinha. O homem que viveu pelo propósito, o homem que viveu pela causa, hoje está preso, ouvindo o anúncio do seu mestre, fazendo discípulos, fazendo milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos, e ele nem sequer poderia ver. Ele nem sequer se tornou um discípulo do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21 diz que na Sião celestial teríamos 12 colunas com o nome dos 12 apóstolos. O nome de João Batista não estará lá, porque ele não se tornou apóstolo.
ele não se tornou discípulo. Ele cumpriu o seu propósito. Ele anunciou e entregou. Foi preso e depois morto. Meu Deus, que tamanho coração tratado é esse? Por isso nós entendemos a afirmação de Jesus acerca dele: dos nascidos de mulher, não tem ninguém que foi maior do que João Batista. Essa palavra me intrigava, mas ao estudar a vida desse homem, eu entendi que faz todo sentido a grandeza desse homem. Porque ele realmente não usurpou ser ninguém que Deus não o tinha chamado para ser. Ele não usurpou ser ninguém que Deus não tinha chamado para ser. Eu sou amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. A minha alegria está completa. A minha alegria está completa. Quantas vezes nós somos chamados e tentados a negociar, a suavizar a mensagem, a amenizar a nossa vida, a amenizar o nosso coração indomável, fazendo vista grossa, fingindo que não viu. O reino dos céus está sendo estabelecido. Mas nos últimos dias, nós não seremos avaliados pela quantidade ou pelo tamanho das nossas obras, mas pela qualidade das nossas obras. É a qualidade que será provada. Se foram feitas no Espírito ou se foram feitas na carne. E João Batista vivia uma vida no Espírito, não tendo a vida como preciosa, como já dizia Paulo. Isso me lembra a história de dois irmãos. Eu queria que você ficasse em pé, nós já vamos encerrar. Isso me lembra a história de dois irmãos que foram fruto da oração de um grupo chamado Moravianos, que oraram 100 anos por um despertamento missionário na nação. Então esses dois irmãos, de aproximadamente 20 anos, ficam sabendo que perto da região onde eles estavam, existia uma ilha, e um fazendeiro muito rico, com muito poder e influência na época, dominou essa ilha e fez aproximadamente 2.000 habitantes escravos para trabalhar para ele. E eles, incomodados e direcionados pelo Espírito, eles procuraram o dono dessas terras e desses homens. Chegou até eles e disse: nos deixe entrar nessa terra para que a gente pregue o Evangelho. O homem era ateu e disse: ninguém entra para falar dessas besteiras. Então eles voltaram, oraram mais um pouco e retornaram com a segunda proposta: e se nós nos vendêssemos como escravos para entrar nessa ilha? Ele disse: dessa forma eu aceito, mas eu não vou bancar nem sequer o custo do transporte. Então eles compram a passagem de navio com o dinheiro da própria venda. Sobem no navio em direção àquela ilha, sabendo que seria a última vez que veriam os seus entes queridos e os seus amigos que estavam na ilha, no cais. E à medida que o navio se afasta, os entes queridos choram, os amigos ministeriais que oraram por eles choram, eles se abraçam e liberam uma frase que se tornaria a frase que marcaria o movimento Morável. E a frase era: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Não lembrarão nossos nomes, não verão nossos feitos. Nós não teremos megas igrejas, nós não teremos e pregaremos em grandes conferências, nós não seremos grandes advogados, grandes engenheiros, grandes médicos, mas o Cordeiro receberá a recompensa do seu sacrifício sobre as nossas vidas. O Cordeiro receberá a recompensa do seu sacrifício. Nada tenho na vida por preciosa.
Você me pergunta: Daniel, você está me chamando para morrer por Jesus? Não, eu estou te chamando para algo muito mais radical. Eu estou te chamando para viver por Ele. Eu estou te chamando para entregar todos os seus dias para a manifestação da glória dEle na terra. Muito mais do que morrer é viver. Muito mais do que morrer é caminhar todos os dias debaixo de um propósito. Eu não quero títulos, eu não quero tempo, eu não quero vida. Eu quero a promessa de Deus estabelecida sobre a minha vida. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida de Deus. Ele é a vida de Deus. Eu sei que Deus está despertando corações aqui nessa noite. Deus está ativando espíritos aqui nessa noite para uma caminhada intencional, para uma caminhada de entrega, para uma caminhada de renúncia, onde a vontade soberana do Senhor será estabelecida sobre a mim e sobre a sua vida nesse ano de 2018. Eu não sei para quem que eu estou falando aqui, mas eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Porque eu saí de casa. Quando eu saí de casa, eu saí com uma palavra, eu saí com expectativa. Eu não sei com qual expectativa você saiu da sua casa, mas eu saí debaixo de uma palavra. E a palavra está em Mateus capítulo 11, verso 11 e 12. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência, e os violentos se apoderam dele. Os violentos se apoderam dele. Nesses dias, o Senhor nos levantará com a violência espiritual. Com violência espiritual. Deus está nos chamando para um ano de 2018 espiritualmente violentos, onde nós não valorizaremos os títulos, não valorizaremos o tempo, não valorizaremos a vida, mas iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você, onde o reino dos céus será estabelecido na minha vida e na sua vida. Esse é um tempo de cumprimento de promessas. Queria que você orasse nessa hora. Eu não sei o que ainda te impede, eu não sei o que te segura, eu não sei quais as suas dificuldades, eu não sei quais as suas limitações, eu não sei quais os seus desejos, eu não sei quais os seus anseios, mas você não sabe o que Deus pode fazer em você e através de você, quando você decide viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Hoje o Senhor te chama para um tempo de entrega. Hoje o Senhor te chama para um tempo de renúncia. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés direto, pois a tua glória quero ver.
está dizendo: Daniel, meu tempo passou. Daniel, eu perdi muito tempo. Daniel, eu acho que o Messias já passou. Deixa eu te dizer algo: seu tempo ainda não passou. Seu tempo ainda não passou. João Batista se preparou quase 30 anos para viver aproximadamente 15 meses de ministério. E alguns historiadores afirmam que ele batizou quase 100 mil pessoas nesse tempo. A verdade é, você não sabe o que Deus pode fazer com o tempo que ainda te resta. Você não sabe o que Deus pode fazer a partir da sua entrega hoje, a partir da sua entrega agora, a partir do seu posicionamento agora. Hoje Deus joga essa desculpa por terra, dizendo: eu quero o tempo que te resta. Eu quero o tempo que te resta. Eu não sei se essa pessoa é você, mas Deus fala para você hoje: ainda existe algo que eu quero fazer em você e a partir de você. Ainda existe algo que eu quero fazer em você e a partir de você. Quando eu saí da minha casa, eu saí debaixo de uma palavra. Poucas vezes isso aconteceu tão nitidamente. Enquanto eu orava por esse entendimento, eu tive uma visão. Cheguei a compartilhar com alguns amigos. Eu tive uma visão e eu me via orando por pessoas nesse altar. E eu dizia: Deus, o que significa isso? Que pessoas são essas? E Ele me falava: esses são as pessoas que eu estou levantando como João Batista nessa geração. Essas são as pessoas que eu estou reivindicando para um tempo de violência espiritual. Essas são as pessoas que eu estou soprando uma nova estação. Essas são as pessoas que eu estou trazendo para um tempo de entrega, para um tempo de renúncia, para um tempo de viver a minha vontade. Onde eu estou dizendo: saia da floresta, saia do deserto e se torne público. Eu quero me manifestar através de você. E eu não sei para quem que eu estou falando aqui, mas se essa pessoa é você, se você sente o seu espírito chacoalhar dentro de você, se essa pessoa é você, eu não posso sair daqui sem derramar aquilo que Deus me trouxe para derramar. Vem até aqui na frente, que eu quero orar com você. Vem até aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero